E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu gosto bastante, até, que é dirigir. E, inclusive, o motivo pelo qual eu resolvi começar esse canal é porque eu já dirigi muito aqui por Vancouver. Eu, por muitos anos, trabalhei na Best Buy, né, que é uma loja de eletrônico aqui em Vancouver, e o meu emprego era técnico, né? Só que eu não era o técnico que trabalhava na loja, eu era o técnico que dirigia os carrinhos da empresa, que na época eram os Fusquinhas, o New Beetle, tá? Não aquele Fusca velho. Para ir de casa em casa e de empresa em empresa consertando computadores e fazendo instalações e tudo. Então já rodei pela cidade inteira, pela região inteira, de Whistler até além de Chilliwack, que era a minha área de serviço. Então circulava bastante aqui. E uma das coisas que você pega dirigindo bastante aqui, tanto em Vancouver próprio, quanto todas as outras cities, estado, enfim, são as nuances que tem de você dirigir em Vancouver. Eu, até agora, eu nunca recebi nenhuma multa aqui em Vancouver, e então eu posso dizer que eu dirijo razoavelmente bem aqui, né? Eu digo aqui em Vancouver porque eu já fui multado várias vezes no Brasil, radar, essas coisas assim, e que é uma coisa que eu vou falar nesse vídeo, e nos Estados Unidos também, que é outra coisa que eu vou comentar. Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que tem que prestar muita atenção aqui são as ciclofaixas, né? São o que eles chamam aqui de bike lane. São essas faixas verdes que são pintadas no chão, né? E em muitos lugares é dividido, mas em muitos lugares não é. Então, em muitos lugares você vai ver só um desenhinho na rua com umas setinhas e o desenho de bicicleta. Ou você talvez veja uma ciclofaixa separada só por pontilhado, como em algumas cidades no Brasil. Aqui a cultura de ciclismo é muito forte. Então você vai ver bicicleta em tudo quanto é lugar, e muitas vezes e até em lugares que elas não deveriam estar, né? É algo que tem que prestar muita atenção, porque se tem uma coisa que você não quer que aconteça quando você está dirigindo aqui em Vancouver, é você encostar numa bicicleta. Você não quer que isso aconteça, porque você certamente vai parar no jornal, né? E se você estiver dirigindo um carro maior ou mais legal, enfim, certamente você vai parar no jornal. Presta muita atenção com o ciclista, muita atenção. Eles estão em todos os lugares, e presta muita atenção na ciclofaixa. Algumas eu acho que são em lugares meio complicados. Aquela conversão que eu fiz logo no início do vídeo, eu acho que ela é uma conversão um pouco perigosa, porque você não tem muito como ver se o ciclista está vindo ou não, né? Uma outra coisa que talvez tenha dado para reparar aqui no vídeo que aqui você pode dobrar à direita no sinal vermelho, tá? Isso é algo que não tem no Brasil, que eu saiba, e não tem também em várias cidades nos Estados Unidos. Mas aqui, se você tiver parado no sinal vermelho e não tiver vindo trânsito, obviamente, né? Você pode dobrar à direita no sinal vermelho. E você também pode dobrar à esquerda no sinal vermelho em algumas poucas circunstâncias. E essas circunstâncias são quando você está numa rua de mão única, né? E você está dobrando à esquerda em outra rua de mão única. Aí você pode dobrar à esquerda. E se eu não me engano tem uma outra circunstância que eu não lembro agora, mas que não aparece muito, então não estou lembrando, mas sempre pode olhar na internet e ver. Mas a que eu mais uso é isso, de dobrar à esquerda de uma rua de mão única para outra rua de mão única no sinal vermelho. E tem muita gente aqui que eu acho que não sabe disso. Tanto que eu já levei umas buzinadas e o pessoal gesticulando, enfim, devia achar que eu estava ultrapassando o sinal vermelho. Mas não, você pode fazer isso.
É algo a prestar atenção e é algo que, na minha opinião, melhora um pouco a eficiência do trânsito aqui. Que você, enfim, eu acho que flui melhor, né? Aqui é uma cidade que foi desenvolvida e planejada nos moldes bem norte-americanos, né? Você repara aqui pelas pistas e tudo, são pistas largas, são ruas largas, não é uma coisa, enfim, tipo o Brasil, que são ruas bem mais estreitas, né? As pistas são bem mais estreitas. O meu carro é um carro grande para padrões do Brasil. Ele tem, eu acho, ele tem mais ou menos uns 5 metros de comprimento e eu diria, tem o quê? Umas 75 polegadas de largura, quer dizer, dá quanto? Dá 1,50, dá uns 2 metros e pouquinho de largura. Ele é um carro largo comparado com enfim, o que normalmente se dirige no Brasil. E mesmo assim, ele cabe direitinho dentro das pistas. Dá pra ver aqui no vídeo que eu não tô tendo que andar em cima de das faixas ou nada disso, né? Então é bem nos moldes americanos. Inclusive, se você for para algumas cidades nos Estados Unidos, as ruas são mais largas ainda e as faixas são mais largas ainda. Então mesmo esse carro, ele cabe ainda melhor dentro das faixas, né? Então, por causa disso, tem uns... eu ia dizer que tem um certo foco em fazer o trânsito fluir, mas isso é uma nuance daqui de Vancouver que não é bem assim. Aqui é uma região que ela é um pouco... como é que eu posso dizer? Uma região que é um pouco anti-carro, tá? Então tenha sempre isso em mente. Principalmente se você morar em Vancouver, propriamente dito, você vai notar que é um pouco difícil de circular de carro, intencionalmente. Eles querem incentivar as pessoas a usar transporte público e bicicleta e andar, enfim, e métodos alternativos. É uma longa discussão. A minha opinião pessoal é de que é um pouco complicado você fazer isso sem densidade. Então eles querem obrigar as pessoas a usar métodos alternativos de transporte quando a cidade inteira ela é planejada, enfim, em volta de uma coisa completamente diferente. A gente não está na Europa em que é tudo estreitinho e bem denso, enfim. Aqui é uma cidade norte-americana, nos moldes norte-americanos, isso é inegável. Uma coisa aqui vocês vão ver aí do lado direito, tem essas plaquinhas indicando as faixas. Isso daqui é uma faixa de ônibus, preferencial, né, para ônibus e bicicleta. E aí você deve estar se perguntando, mas por que você está dirigindo na faixa de ônibus? Porque ela só funciona de 3 às 6 da tarde, né, ou seja, no horário do rush, no horário de pico, perdão, para poder fazer com que os ônibus circulem um pouco melhor aqui, que aqui fica bastante engarrafado no horário de pico. Caso contrário, fora desses horários, né, 3 às 6 de segunda a sexta, aí é uma faixa liberada, tanto para estacionamento quanto para você dirigir. Agora, como, mais uma vez, não tem essa densidade muito grande, nesses horários fora do horário de pico, eu costumo andar por essa faixa porque tende a ser mais rápido para chegar onde eu estou chegando. Eu estou indo em direção a Richmond e tende a correr um pouco melhor o trânsito. Vocês provavelmente vão notar que o trânsito aqui flui um pouco rápido, né? Isso daqui é como é que eu posso dizer? Só algo para você ter em mente, tá? Aqui tende a ter uma cultura um pouco mais relaxada em relação à velocidade, tá? Tem lugares no Canadá, você tá, por exemplo, Edmonton e Winnipeg, que você tem radar em todo lugar, e em todo lugar mesmo. Aqui em Vancouver, não. Aqui em Vancouver você tem
radar em alguns cruzamentos, e eles são claramente indicados que tem uma speed camera, né? Tem um radar de velocidade à frente, e inclusive se você prestar atenção do lado direito, onde tem enfim, tem umas maquininhas, né? Elas inclusive são diferentes das outras maquininhas, porque tem vários cruzamentos aqui que você tem câmera que para pegar gente que ultrapassa sinal vermelho, né? E algumas dessas câmeras, elas também pegam velocidade. Dizem, isso eu nunca testei, mas dizem que ela tende a ativar, eu nem sei se vai aparecer aqui no vídeo, mas se você olhar do lado esquerdo da tela, ali onde tem um posto de gasolina, dá pra ver uma câmerazinha em pé, um postezinho com uma tela, aquilo ali é uma das câmeras. Essa daqui é de sinal vermelho, essa não é de velocidade. A de velocidade ela é diferente, ela é mais alta, e quando você tá vindo na direção dela, você vai ver que ela tem uma tampa preta atrás, né? E, enfim, é bem diferente. Dizem que ela ativa se você dirige mais de 25 a 80 km/h acima do limite. Câmera aqui em Vancouver, câmera radar de velocidade, enfim, tem uma história muito complicada, porque muitos anos atrás, eu diria quase 20 anos atrás, teve um governo que implementou radares de velocidade pela cidade inteira. Perdão, não foi pela cidade inteira, acho que foi pela província inteira. E a medida foi tão impopular, mas tão impopular, que a oposição concorreu numa plataforma de nós vamos retirar os radares de velocidade, e eles ganharam. E esse partido passou 10, 15 anos sem conseguir voltar ao poder, e um dos motivos, né, entre alguns outros, mas esse foi um grande motivo, as pessoas sempre falavam, ok, a gente vai eleger vocês vão colocar radar de volta, a gente não quer. Então, talvez por ser uma província com grandes espaços, enfim, o pessoal tem uma cultura um pouco diferente. Claro, aqui não é autobahn, aqui não dá para você andar, enfiado, até porque é perigoso, você tem muito pedestre, você tem muito ciclista, entendeu? Tem que ser prudente. Mas não é como o Winnipeg, enfim, ou como Edmonton, que as pessoas andam certinho no limite, ou até mesmo como São Paulo. De vez em quando eu vou a São Paulo, e lá, se você não andar certinho na velocidade, você vai levar uma multa de um pardal que você nem sabia, nem faz ideia de onde estava. Então, são coisas que enfim, são nuances, são diferentes. Agora, a polícia aqui faz operações, né, policiais, eles montam radares móveis em alguns pontos chaves da cidade, geralmente em fim de semana de sol, no verão, estão sempre na rua. Se você conhece esses lugares, você consegue, enfim, prestar atenção. Mas se você nunca dirigiu aqui e você vai dirigir cravado no limite de velocidade, fica na pista da direita, porque se você estiver na estrada e você estiver dirigindo no limite de velocidade e você não estiver na direita, as pessoas vão ficar absolutamente injuriadas. Você vai ter gente colando na tua bunda, piscando farol alto, fazendo manobra perigosa em volta de você. Na estrada, o trânsito flui aí, eu diria, entre 10 e 20 km/h acima do limite. E eu não estou dizendo que a polícia não vai te parar, se você estiver andando nessa velocidade. Eu já vi casos curiosos de eu estar andando mais rápido do que isso e a polícia parar alguém que estava andando mais devagar. Enfim, não sei exatamente porquê. Mas se você não quiser ter dor de cabeça, vai para a direita, mas tenha em mente isso, né? Obviamente, se você estiver tirando carteira, né, de motorista, você vai ter que andar certinho, sabe? Operação padrão, para você para você conseguir pegar a tua carteira, né? Mas de resto, no dia a dia, eu não vejo pessoas andando cravado no limite de velocidade aqui.
Em termos de trânsito, o trânsito flui bem, entendeu? Que horas são agora? São quase 9 horas da manhã e, o trânsito tá de boa, entendeu? Mesmo nos dois sentidos, mesmo no sentido contrário, o trânsito tá tranquilo. Agora, nesse exato instante, eu acho que são férias de primavera, né? O Spring Break, como eles chamam de escola. Então, na verdade, o trânsito deve estar um pouquinho melhor do que ele normalmente estaria. Mas mesmo assim, o trânsito flui bem comparado com o Brasil. Enfim, comparado com muitas cidades grandes da América do Norte. O trânsito flui bem. As ruas são razoavelmente boas. Eu não vou dizer que isso daqui é a Alemanha, entendeu? Mas não é um asfalto todo esburacado. No geral é aquilo. A gente vem do Brasil e a gente acha que isso daqui aqui é a Alemanha, né? Em termos de rua e tudo, que as ruas são lisas e blá blá blá. E, enfim, é melhor do que a maioria dos lugares no Brasil, mas tem coisas para prestar atenção. Eu já arrebentei roda em buraco. Teve uma roda que eu rachei. Olha que eu estava em West Vancouver, né? Enfim, cidade de cara para morar. E passei numa curva e o buraco era tão fundo que quebrou a roda. Então acontece, né? Mas no geral são tranquilas as ruas aqui. Uma coisa que acho que não aconteceu ainda hoje são as pessoas quando elas dobram à esquerda. Então uma coisa que dá para notar aqui é que aqui tem muita rua de mão dupla. As ruas no geral são ruas de mão dupla. Você tem algumas ruas de mão única no centro da cidade, mas no geral é tudo de mão dupla. Muitas vezes, para você fazer a conversão à esquerda, você tem um sinal dedicado para você dobrar à esquerda. E uma coisa que é o tipo de conversão, eu acho que causa o maior número de acidentes aqui, é essa conversão à esquerda. Uma coisa que o pessoal faz aqui, que me deixa pau da vida, quando você está num sinal protegido e você está para dobrar à esquerda, e a mão contrária está parada no sinal, tem os carros dobrando à esquerda, aí o sinal vai de verde para amarelo, e aí depois o sinal abre, o sinal completo abre, né? O pessoal aqui tem uma mania irritante de tentar pegar essa rabiola do sinal quando vira de amarelo para verde, abre para todo mundo. E muitas vezes tem acidente, porque aí o cara, ele tá passando no sinal verde, entre aspas, né? Mas a mão contrária já abriu. Então, ou tem acidente, ou você é o primeiro do outro sentido, e aí você acelera e você tem que frear porque tem um otário que tá, enfim, passando quando não é a vez dele, né? Definitivamente é algo que eu não faço, né? O sinal fica, entendeu? Mudou de amarelo para abrir para todo mundo, eu paro, eu nem vou. Mas é algo super comum aqui. Por lei, quando você tá num cruzamento, o sinal tá verde, você tá esperando para dobrar à esquerda, só pode ir um carro por vez. Você tem que ficar atrás da linha de parada, da linha branca de parada, e só um carro pode entrar no cruzamento por vez. Aqui em Vancouver, não é bem assim. Os carros simplesmente ficam enfileirados, e quando dá vez, vai um atrás do outro, e quando fecha o sinal vermelho, vai um carro e vai quem tiver atrás, e é isso. Os carros ficam em cima da faixa pedestre mesmo, para dobrar à esquerda, não estão nem aí. Isso é super comum, tanto que tem gente que apelida isso de Vancouver Left Turn, né?
Eu noto que em outras cidades, enfim, fora da grande Vancouver, as pessoas tendem a obedecer isso um pouco mais. Até porque se você estiver num cruzamento que tem câmera de sinal vermelho e você fizer isso, você vai levar multa, porque o sensor vai pegar você entrando no cruzamento depois que o sinal já fechou para vermelho. Tirando isso, cruzamentos que tem a câmera, o povo faz isso direto, vai 2, 3 carros quando fecha o sinal vermelho. E é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção quando você é pedestre também, porque você às vezes vê que o sinal de pedestre já abriu para você atravessar, mas ainda tem gente virando. Então eu já vi gente sendo atropelada assim, de bobeira. Graças a Deus ninguém morreu, enfim, mas né, você leva pancada, cai no chão. Então definitivamente presta muita atenção, né? Essa virada à esquerda da Vancouver Left Turn é extremamente comum aqui. Eu nunca vi ninguém levar multa por isso, apesar de que, enfim, está na lei que só pode entrar um carro por vez no cruzamento. Mas, por exemplo, presta atenção, tá vendo? A Mercedes ali pegou e foi. A Mercedes já tava a Mercedes, e na frente tinha um carro, acho que era um Mini, e os dois estavam no cruzamento ao mesmo tempo. Então o sinal foi de vermelho para amarelo e os dois foram. E é isso. Eu nunca vi a polícia dando multa por alguém fazendo isso, mas pela lei é passível de multa. Se você tiver algum policial entediado, ele vai te garfar. Por fim, aqui tem uma forte cultura de carro, carro modificado e carro importado, enfim. Então se você curte carro, essas coisas assim, isso é um assunto que eu vou conversar num vídeo futuro. Tem coisas que você tem que manter em mente, mas eu já vou deixando a dica que a polícia aqui não gosta de carro muito rebaixado, tá? Se você curte carro, você quer vir pra cá, e cara, nem sonha em cortar as molas do carro, porque primeiro, eles vão te parar, e segundo, depois que eles pararem, você não vai nem conseguir colocar o carro de volta na rua, porque eles vão mandar você para inspeção, e você não vai, obviamente, passar porque suas molas estão cortadas, né? Há alguns casos. Mas, enfim, eu gostaria de saber de quem está assistindo quais são as suas opiniões sobre o trânsito aqui em Vancouver. Eu falei alguma besteira, tem alguma coisa que eu esqueci de falar. Deixem seus comentários e deem like, e se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Um abraço e até a próxima.